tarde, Ricardo. Boa tarde, Rosimar, tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Nós vamos iniciar então os estudos fazendo a nossa prece, né? Convidamos a todas e todos que estiverem assistindo aí a gravação, que possam acompanhar com a gente esse momento da prece inicial, que é tão importante, né? Para a gente se conectar com esse estudo. Então vamos fechar nossos olhos, agradecendo a Deus por essa oportunidade e pelas bênçãos que temos recebido em nossas vidas, com o propósito de nos melhorarmos. Que a espiritualidade amiga possa nos intuir nessa tarde, a fim de que possamos compreender as mensagens desta obra tão maravilhosa do Leon Denis. Agradecemos a esse espírito amigo que deixou esses tesouros para as nossas reflexões, mas principalmente para o nosso melhoramento. E hoje, em especial, rogamos pelo nosso planeta Terra, pela paz, pelo envolvimento espiritual em todos os campos de nossa existência, mas principalmente no campo político, que os nossos governantes possam ter discernimento ao tomarem as decisões, principalmente pensando no benefício de todos, que a paz possa ser envolvida através do manto de luz de Maria, nossa Mãe Santíssima. Muito obrigada. Pedimos então permissão para darmos início aos estudos desta tarde das obras de Leon Denis. Que assim seja. Que assim seja. Rosimar, acho que nós paramos na folha 48, naquele... A gente vai ler o segundo parágrafo agora, né? É nesse ponto aí, né? A jovem sorriu e calou-se. Eu acho que nós lemos isso Isso no mesmo. finalzinho. Isso. Então, eu vou fazer a leitura aí. Na hora que você quiser, você pode falar. Se quiser que pare um pouquinho, se quiser que... Tá bom? Então, eu vou dar segmento aqui. Lembrando que eles estão ali, né? Numa conversa no cemitério, onde estão os restos mortais do pai do Maurício e dos pais da Giovana. Então vamos lá. Aí o Maurício continua o diálogo. Cara jovem, continuou Maurício, em tom grave e emocionado. Devo dizer, nossos pensamentos unem em uma concordância singular. Reencontro em você todas as minhas ideias, mas essas ideias, confusas em meu espírito, crescem e se tornam mais claras passando por sua boca. A solidão e a reflexão fizeram de você um anjo de bondade, de doçura. Em mim haviam-me amargurado, tornado indiferente aos sofrimentos humanos. Mas no dia em que a vi trabalhando, compreendi onde estava o bem e o dever. Minha vida recebeu um impulso novo. É a você que devo essa revelação. Vendo-a, ouvindo-a, um véu rompeu-se, um mundo infinito de sonhos, imagens, aspirações revelou-se aos meus olhos. Desse modo, sua presença tornou-se para mim uma necessidade, uma alegria profunda. Deixe-me ter esperança de que possamos nos rever muitas vezes. Um ruído de passos e vozes impediu de continuar, e veio a propósito para
esconder a emoção de Giovanna. Um féretro aproximava-se, uma salmódia lúgubre. É assim mesmo que lê essa palavra? É salmódia? São salmos recitados. Acho que é salmódia, Dia, né? Só um dia, parece. talvez, salmodia. Salmodia, isso. Subia aos ares. A jovem chamou sua criada, mas, antes de se afastar, fez um sinal amistoso a Maurice e lhe lançou estas palavras até a vista. Vamos dar uma paradinha? Pode parar se você quiser comentar alguma coisa. Nesse ponto aqui, eu já vi muita coisa. A questão a gente vai falar da lei da atração, né? Que é a mesma coisa da lei da afinidade. Tem muita coisa da vibração espiritual, da sintonia espiritual. A gente pode falar dessas coisas todas. Por exemplo, a lei de atração. Parece que tem uma frase que é o semelhante atrai o semelhante. Então, o que acontece? Eu já vi aqui no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 19, o Kardec fala aqui sobre essa lei de atração, né? Afeição, simpatia, isso tudo aí a gente pode colocar dentro dessa explicação que o Maurício deu do que ele sente naquele momento e quando ele ouve a Giovana, ele conversa com a Giovana, o que ele sente naquele momento é uma atração, uma afinização. Então, no item 19, né, igual eu falei, do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala aqui, a união e a afeição que existe entre pessoas, parentes, são um índice da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros, de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco, o contato dos bons e por efeito dos cuidados que lhes dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem, e desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias dos espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. Então, aqui está falando da, da capacidade de Deus de envolver os espíritos de tal forma que, numa reencarnação, eles consigam colocar um espírito menos evoluído dentro de uma família, de modo que uns ganhem com aquela questão de receber aquele espírito ali, e uns ganham considerando que ele está no meio de espíritos mais elevados e ele vai surgir. Por que eu estou falando essa questão aqui? Eu estou falando por causa da influência espiritual, eu estou falando por causa da vibração espiritual, que você atrai espíritos para aquele mesmo. Você atrai espíritos iguais a você. A questão é,
essa coisa que está acontecendo com o Maurício e a Giovana, a gente define um pouco na questão 459 do Livro dos Espíritos. Um momentinho só. 459, o que essa questão abrange aqui? Um momentinho só. O capítulo aqui, a parte segunda do Livro dos Espíritos, na influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Aí o Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então a gente vai falar, nós estamos falando aqui, nós estamos lendo da influência espiritual. Quando a gente fala em influência espiritual, que os espíritos respondem para Kardec, que eles nos influenciam e, por vezes, nos dirigem, praticamente nos dirigem, a gente está falando também da sintonia, da vibração. Por quê? Para sintonizar com certos espíritos, você tem que estar vibrando, para sintonizar, vibrando positivo, para sintonizar com os espíritos bons, e negativo para sintonizar com os espíritos maus. Se a gente estiver nessa vibração, a gente vai atrair para a gente espíritos daquela ou do bem ou do mal. Então, até para os encarnados que têm as reminiscências de vidas passadas, eles, entre si encarnados, a vibração atrai o outro. Os gostos, a afinidade faz essa atração se definir igual está se definindo no momento entre Maurício e Giovana. Reminiscências do passado, o mesmo objetivo, que é fazer o bem, reminiscências do passado, porque todos dois pensam da mesma forma e adquiriram aquilo, esse altruísmo que está aflorando no Maurício, que já estava na essência da Giovana, está se concretizando. Ele está voltando a ver isso a partir do momento que ele entrou em contato com a Giovana. Os dois encarnados. São espíritos que estão encarnados e que já tiveram outras vidas, e eles guardam essas reminiscências, e isso atraiu através dos pensamentos, da vontade de fazer o bem, né? Quer falar alguma coisa? Eu vou tentar falar aqui, se eu começar a tossir muito, aí eu te passo a palavra e a gente Ok. vai compartilhando. Eu acho importante isso que você traz, né? Porque quantas coisas você trouxe aí nas suas falas, né? Primeiro, a questão do positivo e negativo, né? Na verdade, todos nós, encarnados que estamos na Terra, nós temos esses dois polos. Não tem ninguém, nenhum espírito aqui que seja só positivo, nenhum que seja só o polo negativo. E é por isso que a gente lembra uma passagem que está no Novo Testamento, ela se chama no Getsemane, que Jesus fala assim: vigiai e orai para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne ainda precisa, a carne é fraca, né? Vamos dizer assim, colocando nas nossas palavras aqui, né? Justamente por causa disso. Porque nós temos hora que só queremos fazer o bem, queremos ser bons, queremos. E tem horas que a gente ainda escorrega, comete atos que você fala: nossa, mas para que eu fui fazer isso? Para que eu tive essa fala com essa pessoa?
Por que eu fiquei com esse sentimento? Então, eu acho que a gente já tem as orientações que a gente precisa, né? A gente precisa ficar atento aos nossos comportamentos. Então, eu sei que você está falando disso, daquilo que a gente se aproxima ou que a gente repele, né? Mas é importante a gente falar que o tempo todo a gente precisa estar vigiando e orando. Jesus não trazia mensagens em vão. Ele não estava falando dele ali naquele momento. Ele estava alertando a gente que, por um descuido, a gente pode atrair espíritos que nos tragam comprometimentos que a gente já não tinha mais. E a gente pode causar também comprometimentos em outros, né? Que a gente às vezes coloca num lugar que a gente é vítima, não é isso. Então a gente precisa vigiar e orar para que isso fique sempre em equilíbrio. Desculpa, acho que eu não vou conseguir falar mais não. Interessante isso que você falou, da questão do que a gente tem momentos negativos, momentos positivos, realmente, né? Os espíritos ensinam para a gente, até no livro dos espíritos, nas questões que nós, inclusive, já estudamos, né? Porque a gente faz o grupo de estudos das obras de Allan Kardec na segunda-feira, toda segunda-feira às 20, 30 horas, para quem tiver interessado aí, é só buscar lá no Instagram, né? Na bio do Instagram, que Aqui vai no ver que canal do YouTube mesmo, né? Ele também, né? fica, né? Ah, não. Aqui no canal do YouTube só fica Porque não é ensinando gravado. livro. Porque os outros a gente não grava. Então, eles ensinam que a gente lá no mundo espiritual, a gente não evolui. Então, a gente tem que vir para a Terra e realmente a gente está evoluindo. A gente só evolui aqui na encarnação, aonde você vem participar das provas, ou expiações, né? Ou você pode vir numa missão, vai depender do seu patamar evolutivo. E a gente evolui na passagem pela Terra. Né? A gente sabe que Jesus ele veio aqui para realmente ensinar para a gente, porque ele é o governador da Terra, ele que criou esse planeta, ele que elaborou isso tudo que está aí, mas ele chegou a um ponto que ele teve que reencarnar para ajudar a gente aqui, mas ele não havia necessidade mais dele reencarnar, porque ele passou por isso tudo também. E as tribulações desse momento que a gente está na encarnação, tem hora que você não consegue. Isso é da parte humana, é a parte material, é a parte da convivência entre os seres humanos, que Deus muito bem, né, fez da gente vir aqui e aprender e ficar com experiência e levar para outras encarnações e assim sucessivamente até a gente subir na camada evolutiva. Bacana isso que você trouxe aí, a questão dessa coisa que a gente não consegue ainda não ter os pontos negativos, que a gente poderia ter só pontos positivos, mas não é? É verdade. É A gente verdade. está aqui para evoluir, né? Não necessariamente que a gente tem que se acomodar e pensar, ah, já que é assim, então tudo bem eu fazer o mal de vez em quando. Não, não é isso. A nossa tendência é sempre para o bem. A única fatalidade que a gente tem de verdade quando a gente reencarna é a nossa evolução. Se a gente não aproveita as oportunidades, a gente vai precisar ficar reencarnando, 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 repetindo lições, né? Não tem aquela história assim, ai, eu já vi isso aqui, vou ter que ver de novo. Se não fez direito, tem que fazer de novo, né? Porque a gente só evolui a partir do momento que a gente aprende a lição. Não precisa ser com dor e com sofrimento. Isso vem pelas nossas escolhas. Mas a gente precisa entender que para a gente sair desse mundo de provas e expiações,
e até do mundo de regeneração, porque o mundo de regeneração também ainda tem sofrimento, né? A gente precisa, sim, sair dessa polaridade, bem e mal, positivo e negativo, e se transformar mais em positivo e cada vez menos em negativo. Então a gente precisa ir se conhecendo, né? Conforme a gente já disse nos outros estudos. Eu queria chamar a atenção aqui, já que você está com o livro dos Espíritos aí, a gente estudou, como você disse, né? É muito interessante, porque quando a gente propõe a começar um estudo, a gente faz as nossas orações, né? Pedindo uma intuição, o que seria melhor, mais apropriado, o que eu estou precisando aprender, e quando a gente foi gravar o Leon Denis, né, pensou em fazer ele gravado, como a gente está fazendo, a gente orou bastante, né, para que seja proveitoso, né, para a gente e para todo mundo que quiser acompanhar. E é muito interessante porque a gente tem o estudo das obras de Kardec na segunda, o Leon Denis na quinta e o André Luiz na sexta. E quando a gente vai vendo, a gente está quase nos mesmos itens, né? Então, essa semana, por exemplo, a gente estudou a questão 298. E olha o que ela fala. As almas que devam unir-se estão, desde sua origem, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia se unirá. E os espíritos vão falar com Kardec: não há uma união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam. Isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Então, existem espíritos que reencarnam para se reencontrarem, espírito X e espírito Y? Existe, mas são raros na Terra. Então, por exemplo, a gente vai ver aqui no romance Giovanna, sem querer antecipar, né, os capítulos que ainda vão vir, mas a gente vai ver que provavelmente esse encontro já estava marcado. Mas não necessariamente que é assim. Na Terra, os reencontros se dão, por isso que você falou, né? Dependendo dos nossos pendores e das nossas vicissitudes, daquilo que a gente já construiu de coisas boas ou de coisas ruins. Aí a gente vai encontrar alguém que tenha essas complementaridades, vamos dizer assim. Alguém que vá não me complementar porque falta algo em mim, não é isso. Nós somos completos, inteiros como espíritos. Mas o que eu preciso me reajustar, talvez eu consiga fazer isso de uma forma mais rápida na relação com o outro. Talvez não, né? É isso que acontece. A gente adoece e se cura na relação. E o que isso quer dizer? Que aqueles comportamentos que a gente teve que prejudicaram alguém ou que alguém teve que nos prejudicou, a gente vai resolver isso nas relações. Eu não consigo fazer isso só comigo. Mas eu só consigo fazer isso na relação quando eu olho para mim e aceito que eu tenho as minhas limitações. Porque se eu for do tipo que falo, não, eu sou perfeito, é o outro que está errando o tempo todo. Quer dizer que eu não consigo olhar para mim. Então essa relação, ela não vai surtir efeito no que eu preciso melhorar, né? Então, às vezes a gente olha, né? É preciso, não que a gente pergunte, o que eu preciso fazer para o Ricardo melhorar? A pergunta tem que ser, o que eu preciso aprender ainda estando com o Ricardo nessa encarnação?
E o Ricardo também. O que eu ainda preciso aprender estando com a Rosimar nessa encarnação? Não quer dizer que a gente nunca mais vai se ver, que, né, as coisas se desconectem, não é isso. Mas quando a gente se une em aprendizado. A gente tem que ter isso muito claro. A pessoa que se une única e exclusivamente pela relação sexual, vai ser difícil aprender. Ah, é pelo dinheiro. Ah, é pela facilidade tal. Ah, não. Pode ter essa escolha, mas ela vai causar muita dor, porque e o aprendizado vai ficar onde, né? Então, vou dar um exemplo só para ficar mais claro o que eu estou dizendo, né? Eu posso ser uma pessoa que sou organizada. Aí, no caso, com uma pessoa muito desorganizada, eu falo, gente, mas o que eu vou aprender com essa pessoa? A evolução não convida a gente para a organização. O universo ele tem uma organização que é divina. Então, o ser humano precisa ser organizado. Então, por que eu estou me casando com uma pessoa desorganizada? Tem um propósito. Não vamos nos iludir achando que a gente, nossa, então é só para eu ensinar. Não. Tem coisas que eu ainda preciso aprender. Talvez na minha organização ser mais disciplinada, ter mais compromisso com o horário, com coisas que eu não consigo. Não sei, estou dando um exemplo aqui, mas cada um vai pensar em si, né? Então, quando a gente olha os dois ali conversando, e é interessante, né, que você trouxe isso no começo, eles estão num cemitério, começou o assunto da morte dos pais. E olha quanta coisa eles já trouxeram nesse capítulo, né? Já falaram sobre reencarnação, o ciclo da vida, eles já falaram sobre a comunicabilidade com os espíritos, quantas leis eles já trouxeram, né? E agora eles estão falando da lei de afinidade, do magnetismo, né? Desses reencontros que podem ser programados. Então, assim, um exemplo de um reencontro que com certeza foi programado no mundo espiritual. Allan Kardec e Amélie, que é a esposa dele. E por que a gente fala isso? Porque às vezes a pessoa precisa, eles não tiveram filhos, né? Mas a pessoa precisa daquele suporte porque ele pode falar sozinho eu não vou conseguir, né? Então fica esse compromisso, né? De se reencontrarem aqui para cumprirem essa missão. Não é que a missão é do casal, mas um vai ajudando o outro. E para quem não assistiu ainda, tem o filme, né? Que é a história de Allan Kardec, ele é muito bonito. E a gente vê ali o quanto que a Amélie influenciou o Kardec para que ele começasse os estudos sobre as mesas girantes. Ela incentivava ele nas leituras daquilo que era psicografado. Ela leu muita coisa junto com ele, né? Então era um compromisso tão grande que quando ele desencarnou, ela deu continuidade, né? Ela escreveu obras póstumas aí, talvez, né, com alguma ajuda, mas ela que organizou aquilo que estava ali preparado, né, por ele. Então acho que é isso. Rosimar, é interessante que você falou aí a questão da gente, né, a gente estava falando das vicissitudes da vida, das atribulações que a gente vem para evoluir. Aí você falou, mas isso não quer dizer que eu posso fazer coisas negativas. A tendência é sempre evoluir, é melhorar. Vai chegar um ponto que você só vai falar positivo, você só vai pensar positivo. E o André Luiz traz isso muito bem para nós. Nós temos um grupo de estudo na sexta-feira, falando para o pessoal aí das obras de André Luiz, e nós estamos no livro Nosso Lar. O André Luiz traz isso para a gente direitinho.
aqueles pecadilhos que ele cometia, que achava que ele podia fazer aquilo, ele mostra para a gente como que é aqui na vida material, né, encarnado, e depois no mundo espiritual, quando ele revê aquilo, ele fala, nossa, o que eu fiz, né? Então, para quem tiver interessado também, nós temos as obras do André Luiz, que estamos estudando no nosso lar, na sexta-feira, às 20h30. Vamos dar continuidade na leitura? Eu acho que pode até ler tudo agora, até o final, Tá, porque o que eles vão dizer aqui é mais ou menos a mesma coisa, então a gente pode ir até o final. tá ok. Aí vamos lá. O jovem seguiu-a com o olhar até que seu vestido branco desaparecesse na esquina da alameda. A admiração despertada no espírito de Maurício, em seu primeiro encontro com Giovanna, ia aumentando à medida em que ele aprendia a conhecê-la melhor. Mas pouco a pouco, essa impressão se transformara em um sentimento bem diverso. Após cada uma das entrevistas em casa de Marta, sentia-se com ele próprio, sentia-se, como ele próprio havia dito, mais inclinado ao bem, mais manso para com seus semelhantes. O poder misterioso que se irradiava em torno da jovem e envolvia o derretia derretia o que havia de duro, de glacial em sua alma. Olha só a transformação do Maurício só de estar perto de Giovanna. Como que a aura da Giovanna, ela se expandia, tanto que ela fazia todo mundo, ela mudava o ambiente quando ela chegou na casa da Marta, logo no início, todo mundo triste, a Marta triste, né? Até a Marta conseguia melhorar quando a Giovanna chegava na casa dela. Interessante isso. Aí, continuando. Uma força atrativa, invencível, prendia-o a ela. Uma espécie de embriaguez subia-lhe à cabeça só de ouvir o som da sua voz. Maurício amava. Amava com o ardor juvenil, com o entusiasmo de um coração que fala pela primeira vez. A cada dia descobria em Giovanna uma perfeição nova. Todos os que a conheciam, todos esses humildes habitantes do vale que ela socorrera, não celebravam suas virtudes? E como, apesar de sua doçura e modéstia, ela se mostrava superior a todas as moças da sua idade. Maurício vira, de perto, as jovens da grande cidade lombarda, conhecia as alegres moças de Como e das margens ao lago. Em parte alguma encontrara quem se igualasse a ela. Vira vaidade, desejo de brilhar, reinar, na maior parte delas. Sem dúvida, havia entre aquelas que encontrava pessoas sedutoras, moças capazes de fazerem feliz um esposo. Nenhuma, porém, tinha essa simplicidade unida a esse ar nobre e doce, esse não sei que de sobre-humano, essa flama quase divina que se refletia nos olhos de Giovanna, conquistando os corações e afastando de todos aqueles que dela se aproximavam qualquer pensamento baixo ou impuro. Não era uma coisa maravilhosa ouvi-la aos 18 anos falar com tanta convicção das grandes leis ignoradas pelo homem, penetrar sombrios mistérios da vida e da morte, reconfortar os indecisos, mostrar a todos o dever? Eis o que Maurício dizia a si mesmo após a entrevista do cemitério, e a imagem de Giovanna ocupava seu espírito.
repassava na memória todos os incidentes que o havia aproximado dela. Ele a revia tal como lhe aparecera num dia de festa, na igreja de Gravedona, absorta em sua prece, enquanto à sua volta tudo era barulho, movimentos de cadeiras arrastadas, roçar de tecidos no pavimento. E de tudo isso, lembranças, pensamentos e esperanças secretas, desprendia-se um sonho delicioso, sonho de amor e felicidade que ele silenciosamente acalentava no fundo de sua alma. Interessante que, a partir do momento que o Giovanni conheceu a Giovanna, aquele. Maurício, Ricardo. O que eu falei? Desculpa. O Giovanni. Aí, você vê como é que eu estou tão absurdo aqui nesse envolvimento deles aí, né? Para mim é um só. Poderia chamar Giovannes. Então, a partir daquele momento, ele mudou. Ele não é mais aquela pessoa. Você vê que ele está falando aí, que ele conheceu várias moças da mesma idade. Todas elas poderiam ser boas esposas, mas não tinham essa coisa que a Giovanna tinha em relação ao mundo propriamente dito, que ele também não tinha, que ele passou a ter quando ele conheceu a Giovanna. Ele começou a pensar no mundo como um todo, os semelhantes, em ajudar os semelhantes, a dar um sentido para a vida dele. Acho que nós já comentamos isso em outros estudos aqui, desse livro mesmo. Nós já falamos isso sobre o sentido da vida. Você falou muito bem aí, trazendo para a gente a questão psicológica, né, da situação. Quer comentar? Eu queria só dizer, eu vou falar mais rápido, até por causa do nosso tempo, nossa, passa tão rápido aqui, eu nunca vi passar tão rápido assim. A questão do magnetismo da Giovanna, a gente já falou sobre isso também, mas é bom a gente reforçar, né? Ela tem um magnetismo que ela consegue envolver aqueles com quem ela está e o ambiente em que ela está. Por isso, quando você traz ela na casa, né, da Marta, o quanto que o ambiente modificava com a presença dela. Agora, Maurice, no início do livro, né, ele era intitulado Misantropo, ou seja, ele tinha ódio de conviver com a humanidade, ele não conseguia conviver com outras pessoas. E às vezes a gente fica pensando, será que ela é um ser tão especial? Oi? Bem lembrado, a gente tinha Será que ela é um ser tão essa questão especial? O dele. que ela tem de diferente, né? Ela tem esse cuidado, ela tem esse cuidado de se manter independente do ambiente em que ela está. Ela consegue ser ela com quem quer que seja que ela esteja e em qual ambiente que ela estiver. Ela não se modifica. Então, ela tem um magnetismo tão grande, ela tem uma força, um poder moral tão grande que ela consegue transformar os ambientes, mas ela não é afetada por esses ambientes, porque o contrário poderia ter acontecido. Poderia ter acontecido o contrário no sentido dela ter sido influenciada por ele, né? Dela ter começado a ter esse sentimento, ai, não gosto de conviver com as pessoas, eu não gosto de ter uma relação com ninguém, mas a gente vê que ela não se modifica, a essência dela está consolidada, né? Então, eu acho que isso é importante também para a gente entender, né, que esse magnetismo, ele vem de um trabalho que a gente vai ver nos próximos capítulos, que é um trabalho muito antigo, de muito tempo.
E assim, uma coisa que eu acho que é importante da gente também destacar é que eles estão em graus evolutivos diferentes. Maurice é um espírito, Giovanna é outro espírito, é claro, né? Não precisava nem dizer isso, mas em graus evolutivos diferentes. Ah, então quer dizer que na Terra não tem só espírito em provas e expiações? Não, de vez em quando espíritos mais evoluídos reencarnam aqui para ajudar em missão a gente evoluir. Mas não quer dizer que estar em grau evolutivo diferente também não está no mesmo, como é que a gente fala? No mesmo patamar, né? Um planeta de provas e expiações é um espectro de possibilidades de espíritos que podem reencarnar aqui. Desde espíritos mais endurecidos até espíritos mais maleáveis, já propensos mais para o bem, né? Então, assim, eu queria só destacar isso, que até que no final, né, a gente vê que existe um reencontro, né? Existe um reencontro dessas almas, mas aí a gente consegue ver que existe uma diferença, né? A Giovana, por exemplo, não sei se você concorda, né? Não sei se você percebeu isso, se você considera que isso também fez sentido aí, né? Ela vai conseguindo impregnar no outro a sua própria mudança, tanto que ele fala aqui várias vezes, né? De conversar com ela, eu tive vontade de fazer o bem. Então ela conseguiu impregnar nele essa mudança moral, né? Mas além de tudo, sabia que tinha um propósito maior. A Giovana sabia disso já, né? Que o simples desejo da matéria. O Maurício ainda estava sonhando com um casamento. Eu quero que você seja minha para sempre. A questão da posse. É claro que era um sentimento diferente de tudo que ele estava vivendo até hoje. Então ele não queria perder aquilo porque era bom, né? Mas ainda era um sentimento muito carnal, vivenciando mesmo a experiência da carne, né? Ele queria ter a posse, né? Eu quero ficar com você o tempo todo, porque foi tão bom e eu quero que você fique comigo o tempo todo, né? Então ele estava ainda vinculado a esse amor posse, né? E aí, Ainda muito humano, né? Ainda muito humano. isso, muito humano, isso mesmo. Que não era Chegou mais o sentimento dela. Não quer dizer que ela não queria. Ela também queria casar com ele, constituir uma família, mas ela sabia que não era isso que era o mais importante para eles. Ela sabia que tinha outras questões que eles precisavam trabalhar também. Então, assim, e que não era o fato deles casarem que ia modificar alguma coisa, né? Então, assim, eu achei importante trazer isso. interessante. Outra coisa que me fez lembrar aqui agora, me veio à mente, a questão da receptividade. O Maurice, nesse momento, ele estava receptivo. Por isso que ele conseguiu entrar no ambiente dela, porque ele já tinha isso dentro dele, né? Vamos dizer que fosse um projeto reencarnatório, aquela coisa toda. Naquele momento, ele estava receptivo. Porque a gente sabe muito bem que, às vezes, projetos reencarnatórios, eles não dão certo. Por quê? A pessoa sai por outro caminho que não é aquele. Então, poderia ter acontecido com ele. Mas não, chegou até aquele ponto, está dando tudo certo até o momento, mas poderia não dar certo. Ele É. poderia não estar receptivo. Ele poderia estar de outra forma a vida dele. Mas tudo levou ele àquele momento ali. Né? Os projetos que Deus permite, eles vão acontecendo. E realmente eles chegaram ao ponto e ele foi receptivo no momento.
que ela chegou perto dele. Ela já estava mais definida, igual você falou, que talvez o grau evolutivo entre os dois fosse diferente. Claro, a gente vê que era diferente. Muito interessante isso que você falou aí. E isso que você traz é tão importante, porque senão a gente passa também para o campo do, né, do milagre e do o outro é que se vire aí, né? O outro é que lute com as minhas imperfeições, né? Então, ela não modificou o Maurice como se fosse um passe de mágica. Ela cria um campo magnético que quem estiver, qual que é a palavra que você usou? Quem estiver propenso vai captar e vai conseguir aproveitar isso. Mas se não tiver, ela não vai fazer diferença nenhuma. Ninguém modifica nada que não queira ser modificado. Isso é uma lei da natureza. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Isso. Ele só conseguiu fazer os movimentos que ele fez a partir desse contato com ela, que ela foi ali uma intermediária, porque ele também esteve receptivo para isso. Senão, não teria acontecido nada. E um exemplo bom para a gente trazer, para entender bem essa questão, muitas vezes a nossa relação com a nossa religiosidade, por exemplo. Quantas vezes eu entro num templo, seja ele qual for, e aí chega lá, nossa, me transformei. Eu ouvi uma palestra, eu ouvi uma pregação, eu ouvi uma palavra, agora eu me transformei. E eu saio dali e aquilo vai se perdendo até, costuma até chegar em casa já acabou. Não tem mais efeito nenhum. Por que que isso acontece? Porque eu me permiti em algum momento estar ali receptivo àquela palavra ou aquele ambiente. Só que depois eu achei que eu não precisava nem vigiar e nem orar mais, né? E aí por isso que a gente às vezes fala, não é o fato de eu estar num templo o tempo todo que eu vou me modificar, mas é a minha vontade, que é o Leon Denis mesmo vai ter um capítulo no livro dele, Problema do Ser, do Destino e da Dor, onde ele vai falar da vontade, que é uma potência da alma. A minha vontade de fazer movimentos transformadores na minha vida é que vai fazer aquele culto, aquela palestra, aquela palavra, me ajudar. Isso é só um recurso que Deus vai disponibilizando. Mas o movimento tem que ser meu. Sou eu que tenho que fazer o movimento. No caso do Maurício, ele teve, né, pela bondade de Deus, a presença da Giovana na vida dele, que era um compromisso que eles assumiram. A gente vai ver isso ainda. Foi um compromisso que eles assumiram e ele se permitiu aceitar esse compromisso. Está começando agora, né? A gente vai ver que tem mais coisa aí. É até muito emocionante da gente ver como é que a lei de Deus funciona nos nossos, entre aspas, muitas aspas, destinos, né? Interessante você falou, no Espiritismo não existe o determinismo. Vamos supor que eles falassem, fizessem o projeto reencarnatório e viesse, reencarnasse, e dava tudo certinho, de acordo com o projeto, não seria interessante, não teria. O importante é a aprovação que vai passar para que aquilo dê certo. E pode haver, assim, uma quantidade de coisas que vão interferir e que ele não vai conseguir fazer aquele projeto reencarnatório. Isso que é o interessante das provas para a gente evoluir. Porque se fosse dar tudo certinho, eu projetei isso aqui, aí vem dar tudo certinho, a gente ia resolver no mundo espiritual. Ah, vamos projetar isso aqui? Vamos. Aí vem aqui dar certo. Sempre. Mas O que eu que não você acha? sei. Assim,
Eu acho que faz sentido o que você está falando, mas no sentido em que nós temos aquilo que a gente tem o livre-arbítrio sempre, né? Essa que é a questão. O projeto reencarnatório ele é feito para dar certo. Quem complica é a gente. É a Exato. gente que vai fazendo escolhas erradas. Mas essas escolhas, elas não são como se fossem ali obstáculos colocados por Deus. Ah, deixa eu testar a Rosimar para ver se realmente ela está firme naquilo ali. Não, aquilo ali são obstáculos que nós mesmos colocamos. Porque a gente quer a porta larga. A porta larga é das facilidades. Então, uma coisa que eu acho que precisa ficar muito claro: nós não viemos aqui para sofrer. O sofrimento, a dor, ela é uma condição criada por nós. Nós viemos aqui para evoluir. Se a gente escolhe a porta estreita, ela é mais desafiadora porque ela vai nos convidar a uma mudança. Mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de temperamento, mudança de pensamento. Isso dá trabalho, Ricardo, mas dá muito trabalho. Eu Quando acordar eu de manhã, comentei, quando eu comentei, eu queria falar do livre-arbítrio. Agora que você falou que ele veio. O livre-arbítrio, ele faz isso com a gente. É isso que eu queria recolocar na minha, na minha análise aqui. mas então, olha só, quando a gente acorda de manhã, tá? Eu vou trazer uma fala que é de Santo Agostinho, porque eu gosto muito, faz sentido para mim, mas podem ter outras coisas que outras pessoas estejam lendo a respeito que façam mais sentido, e isso daí não é uma desconsideração também, né? Mas é só porque a gente se ajusta mais a certas falas, né? Se a gente acorda de manhã, abre o olho e fala assim: eu posso ir fazer a minha atividade física ou eu posso dormir 1 hora e meia a mais, porque é o tempo que eu teria, né? Isso é o meu livre-arbítrio. Isso é pura e simplesmente meu livre-arbítrio. Agora, o que que vai fazer eu levantar da cama e falar, não, é muito mais importante para mim, para cuidar da minha saúde, do meu equilíbrio, da minha condição mental, levantar, fazer minha atividade física, do que dormir 1 hora e meia a mais? Isso aí é a minha vontade. É o que que eu priorizo na minha vida. E quando eu tomo consciência disso, eu paro de responsabilizar as coisas. Ah, é por causa disso, ah, é por causa daquilo. Então, assim, Santo Agostinho vai falar: livre-arbítrio é você poder escolher entre o bem e o mal. Então, acordou de manhã, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa boa ou uma coisa ruim? Isso é livre-arbítrio. Deus vai aceitar até um limite. Nós não temos livre-arbítrio ainda no mundo de provas e expiações, um livre-arbítrio irrestrito, não temos. Quando eu escolho aquilo que é bom para mim, para a humanidade, para as pessoas que estão à minha volta, isso é liberdade. Santo Agostinho fala isso e eu acho isso tão bacana, porque ele vai conscientizar a gente que quanto mais a gente faz o bem para nós mesmos e para todos que estão à nossa volta, mais livre eu sou. Então, assim, eu acho. Foi bom você trazer essa questão, né? Porque isso tem que ficar muito bem entendido para nós todos, né? Nós não estamos aqui para sofrer. A dor que nós temos é consequência. O mundo de provas e expiações ele é um dos mais difíceis de serem atravessados. De todos os mundos que nós vivemos. Por quê? Porque aqui eu já tenho consciência, eu já tenho a racionalidade plenamente desenvolvida e aqui eu vou ter que resgatar os erros. E se eu cometo mais erros, o resgate vai ser também mais duro. Não porque Deus
faz isso. Deus, ele é amor. Se a gente acredita na doutrina espírita, a gente entende que Deus é amor. Então Deus não castiga, Deus não pune, Deus simplesmente faz em nós com que a lei se cumpra. Porque nós temos a lei de Deus em nós, né? Isso que a gente já estudou, que a lei de Deus está na nossa consciência. Então ela vai se cumprir de qualquer jeito. Quanto mais rebelde, mais dor a gente vai ter. Quanto mais nos entregamos às leis de Deus, menos dor e menos sofrimento a gente vai ter também. Ótimo. Ai, conseguimos, né? Mesmo com essa tosse aí, eu peço desculpas hoje para quem vai ouvir, né? A gente tem o compromisso de estar aqui, então assim, e é bom que a gente é muito tratado, né? Que enquanto a gente está aqui, a tosse diminui, tudo vai se organizando, né? Porque a gente também está sendo tratado. Assim como cada um que está no seu lar também está sendo tratado, né? Durante os estudos, durante as palestras. Isso é um centro espírita virtual, né? Que é a nossa casa. Quem quiser conhecer, o endereço do Instagram tá junto com o meu nome, né? @CEVFMN, Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. É uma casa dentro das nossas casas, né? Então, todos são muito bem-vindos, todas são muito bem-vindas para os trabalhos, para os estudos. Acabei fazendo aí meio que uma despedida, né? Mas você quer falar mais alguma coisa do estudo? Não, para mim já encerrou, tá tranquilo, tá? Foi perfeito, né? Tá. Apesar da tosse que foi, para mim foi muito pouco, mas valeu o seu esforço aí. O Centro Espírita te agradece, Centro Espírita Virtual. Então, Fiquei. posso fazer a nossa prece para fechar? Pode sim. Então, vamos lá. Nós agradecemos, Jesus, Leon Denis, pela oportunidade dos estudos de hoje. Nós pedimos à Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, que envolva todos aqueles chefes de nações que se encontram em guerra nesse momento. Que a paz possa imperar entre eles. Que os valores que vêm, que estão na nossa consciência, possam aflorar os valores espirituais na mente dessas pessoas e sobrepondo aos valores humanos, que nós possamos estar novamente juntos aqui na próxima quinta-feira para estudo de mais um capítulo desse livro Giovanna, desse romance, escrito pelo nosso querido Leon Denis, que deixou tanta coisa para a gente acerca da doutrina espírita. Mais uma vez, agradecidos por tudo. Que assim seja. Que assim seja.